Olha só, nós podemos classificar os textos de acordo com a finalidade e com as características que ele apresenta, tá bom? Nós temos várias classificações, mas nós estudaremos aqui na disciplina de língua portuguesa 5 tipos básicos, tá? Que são os mais conhecidos. Que são narrativo, descritivo, injuntivo, expositivo e argumentativo, ok? Então, vamos ver como é que eles funcionam e para que eles servem. A primeira classificação é a classificação de texto descritivo. Para que serve um texto descritivo? Como o próprio nome já diz, é um tipo de texto que serve para descrever alguma coisa. Pode ser uma pessoa, um objeto, um lugar, uma sensação, qualquer coisa, tá bom? Então, olha só o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Estou movimentando aqui a telinha, né? Com a imagem da professora, mas vamos lá. Um exemplo que é muito comum e que eu direto ouço dentro de sala de aula. É o seguinte: professor, eu perdi a minha bolsinha de lápis. Ela era grande, larga e azul. Havia um adesivo do Mickey colado nela. Ela era tão bonita, professora. Estava novinha e cheia, com vários lápis coloridos, canetas, borracha e apontador. O zíper dela era cinza e o tecido era bem reforçado. Será que alguém pegou? Gente, qual é o intuito, o objetivo do emissor ao produzi-lo? Ele queria descrever a bolsinha dele, né, para saber, né, para explicar para a professora o que aconteceu e perguntar se ela tinha visto aquele objeto. E aí ele vai apresentando várias características, né, ele vai fazendo uma descrição bem detalhada da bolsinha. E é tão detalhado que eu consigo imaginar a imagem do objeto. É algo parecido com isso aqui. Vocês também conseguiram imaginar um texto descritivo, quando ele é bem feito e quando ele atribui, né, várias características a alguma coisa, ele pode gerar essa sensação no leitor. Né? Ele pode fazer com que a pessoa consiga criar uma imagem daquilo que é descrito, tá bom? Interessante, né? Bom, o segundo tipo de texto é o texto do tipo injuntivo. Para que serve esse texto e quais são as características? Esse tipo de texto tem uma característica bem forte, que é a de apresentar verbos no modo imperativo. O que são verbos no modo imperativo? São verbos que transmitem aquela ideia de ordem, de pedido. Então, quando eu falo bem assim, faça a atividade, leia, estude, corrija, enfim, são verbos que indicam ordem, não é? Então, são verbos no modo imperativo. Esse tipo de palavrinha é bastante presente em textos do tipo injuntivo, tá? Esse texto também tem como característica indicar instruções ao leitor para ajudá-lo a realizar alguma atividade, ou então é um tipo de texto também que apresenta frases que tentam convencer a pessoa a realizar alguma coisa, tá? Pode ser uma compra, alguma tarefa, enfim. Vamos ver como é que isso funciona. Olha só. Dengue, elimine os focos antes que o mosquito da dengue, que o mosquito da morte, né? Desculpa, elimine você. Qual a primeira palavra que aparece nesse texto? Elimine. Não é um verbo que dá essa ideia de ordem? Então, é bem característico de texto injuntivo. Ele está tentando fazer o quê? Convencer o leitor a tomar determinado tipo de atitude, né? Ele está pedindo o quê? Que a pessoa ajude a eliminar os focos do mosquito da dengue, né? Então, bem assertivo. O segundo exemplo, deixa eu movimentar a minha tela aqui para o canto esquerdo. O segundo exemplo é um cartaz que faz o quê? Que apresenta ao leitor uma série de instruções e de medidas, de cuidados que ele deve tomar para evitar que o mosquito da dengue se prolifere dentro da casa, né, do quintal dele. Ele vai indicando o que as pessoas devem fazer. Olha lá, ele tem que tirar, tem que manter a caixa d'água tampada, tem que manter as garrafas viradas de cabeça para baixo para não acumular água, tomar cuidado com os pneus também para não acumularem água. Enfim, ele vai indicando as medidas que devem ser tomadas, tá? Então é uma série de instruções, né? Digamos assim, bem característico também desse tipo de texto. E o terceiro e último exemplo que eu trouxe para vocês é de uma propaganda de celular. O que o responsável por essa propaganda quer? Ele quer convencer o leitor de que ele precisa trocar de celular, né? Comprar um novo. Então, o que ele fala? Tá na hora de trocar o celular, compre agora. Então, é uma série de elementos e de frases aí que vão tentando convencer o leitor a fazer o que o autor está pedindo. E olha só os mecanismos que ele utiliza. Ele vai empregando termos, novamente, né, os verbos no modo imperativo, ó lá.
compre agora, retire grátis, e aí ele vai colocando aqui ao lado, desconto de até 35%, enfim, tudo isso para tentar convencer a pessoa a adquirir um produto que eles estão vendendo, ok? Então, textos injuntivos também têm essas características. Terceiro tipo de texto é qual? Texto do tipo expositivo. Esse tipo de texto serve para explicar conceitos, explicar fatos, tá? De forma bem objetiva, né, e clara, ok? Então, olha só, trouxe um exemplo também para vocês. Esse é um exemplo de texto expositivo, porque ele explica um conceito, ele explica o significado ali da palavra desmatamento. Aí ele fala que é uma ação ou efeito de desmatar, ato que consiste na retirada do mato, desflorestamento, ação de limpar as impurezas de um terreno através da remoção do mato que o recobre, desculpa. Então, é um texto bem claro, bem objetivo, ele vai direto ao ponto, né? O autor não imprime ali a opinião dele a respeito do assunto, não tem nada disso, né? É um texto que só explica mesmo o significado de um termo, ok? Então, a gente vai encontrar esse tipo de texto onde? Em dicionários, em enciclopédias, em livro didático. Sabe o livro didático que explica o conteúdo para vocês? Então, ele faz isso, né? É um texto que expõe conceitos, que expõe dados, informações importantes. Então, texto do tipo expositivo. Quarto tipo de texto é o texto do tipo argumentativo. Bom, esse é um tipo de texto em que o autor argumenta a respeito de algum tema, né? Ele põe a sua opinião, ele fala o que ele pensa a respeito de algum assunto. Vamos ver como é que isso funciona? Olha só. Então, eu coloquei o seguinte exemplo para vocês. Os níveis de desmatamento na floresta amazônica têm crescido muito. Isso é algo completamente preocupante, pois os danos provocados ao meio ambiente serão grandes. Devastação da vegetação, poluição, mudanças climáticas. É necessário preservar e cuidar dessa região. Muitas ações de preservação, punição e fiscalização devem ser tomadas. Então, o que o autor fez aqui nesse trechinho? Ele falou o que ele pensa sobre a situação, sobre a questão do desmatamento. Ele falou que é algo preocupante, né? E ele argumentou em poucas linhas, né? Falou o que ela pode causar, o que o desmatamento pode causar. Ele falou também quais as medidas que devem ser tomadas para que esse tipo de ação seja, né, não ocorra mais, que são punição e fiscalização. Então, assim, vocês percebem que aí o autor deixa bem claro aí o que ele pensa a respeito do assunto, do tema. Então, esse tipo de texto em que aparece a opinião do autor sobre o assunto é um texto argumentativo, ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, agora o quinto e último tipo textual que nós veremos é o texto do tipo narrativo. Textos do tipo narrativo têm qual finalidade? Eles têm o objetivo de contar uma história para o leitor, seja essa história real ou fictícia. Então, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, tá? Um é uma fábula. Essa fábula, o título dela é O Rato e a Rã. Vamos ler. Um rato desejava atravessar um rio, mas tinha medo, pois não sabia nadar. Pediu ajuda a uma rã, que resolveu levá-lo para o outro lado, com uma condição, que se prendesse a uma das suas patas. O rato concordou e, encontrando um pedaço de fio, prendeu uma das suas patas à perna da rã. Ao entrarem no rio, a rã mergulhou, tentando afogar o rato. Ele debatia-se com a rã para não se afogar. Estavam os dois nessa situação, quando passou voando um milhafre. Ao ver o rato sobre a água, o milhafre, que é um pássaro, tá, gente? O milhafre baixou sobre ele e levou-o nas garras. Juntamente com o rato, foi a rã. Ainda no ar, comeu os dois. E aí, abaixo, né, esse é um texto do gênero fábula, tá, gente? E abaixo nós temos aqui a moral da história. Pela leitura da fábula, concluímos que, ainda que tenha custado a vida de um inocente, no caso, o rato, o mal, representado pela rã, teve seu castigo merecido e a injustiça foi punida. Gente, é um texto, uma história, né, fictícia, obviamente, mas qual a intenção desse texto aqui? É narrar um acontecimento, né? Então, ele pode ser classificado como um texto do tipo narrativo, certo? Deixei registrado, né, outros exemplos de gêneros textuais aí que são narrativos também, no caso, contos, piadas, fábulas, crônicas, histórias em quadrinhos. Coloquei piadas duas vezes, desculpa aí o erro da professora. Enfim, e aí ao lado eu coloquei imagens que
que representam, né, esses tipos de texto. Então, todos eles, ó, são exemplos também de narrativas. Aquele filme, aquela série que você acompanha, são gêneros narrativos, tá, gente? O roteiro desses filmes constitui narrativas. E, enfim, espero que vocês tenham entendido. Mais à frente nós veremos de forma mais aprofundada como é que funciona um texto narrativo, quais são os elementos e como é a estrutura, ok? Agora eu quero que vocês fiquem cientes de uma coisa. Eu quero que vocês saibam identificar o quê? Quando o autor está expressando a opinião a respeito de um tema, quando o autor está contando uma história, quando o objetivo dele for contar a história, eu quero que vocês saibam identificar quando um texto está tentando persuadir ou impor alguma regra, alguma ordem ao leitor, tá? E quando um texto simplesmente está sendo objetivo, está sendo utilizado com o intuito de explicar algum conceito. Essas características vão se fundir, elas vão se misturar dentro das produções textuais que a gente encontrar, tá? Não vai ser, pode ser que elas apareçam sozinhas, tá? Pode ser que um texto seja puramente descritivo, pode ser que um texto seja puramente narrativo, ok? Pode acontecer, mas também pode acontecer e vai ser muito comum, né, encontrar tudo isso, né, pelo menos duas características andando ali juntinhas, atreladas, tá? Uma a outra, uma complementando a outra dentro de um texto só. E aí, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão pensar em qual o tipo de característica que predomina em um texto. Qual característica é mais forte? A característica descritiva? A característica narrativa? A característica argumentativa? Tá bom? Então, é isso que vocês vão ter que saber identificar, tá? Mas com calma, com a prática, a gente vai conseguindo realizar bem essa tarefa, ok?